Muito boa noite. Cabe-me a minha grave responsabilidade de me interpor perante vocês o delicioso perfil que ali espera por nós. Prometo não demorar muito. Enfim, vou ter que, obviamente, fazer alguns agradecimentos, não fosse, enfim, esta falta protocolar fazer-me passar por mal criado. Portanto, nesse sentido, gostava de dirigir as minhas saudações ao Sr. Representante do Presidente do Governo Regional, Sr. Diretor Regional dos Transportes, aos deputados aqui presentes da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, aos representantes, embora ausentes, da Câmara de Vila de Porto, aos representantes da NAV, da SATA, da Sociedade de Ilhas de Valor, e espero não me estar a esquecer de mais ninguém. E também queria saudar os formandos da SATA, não vou dar essa circunstância de no futuro os encontrar num voo, e, enfim, tenho, apesar de tudo, a esperança que depois me ofereçam uma refeição reforçada. Bom, como digo, não quero tomar-vos muito tempo, de qualquer maneira trouxe aqui uma pequena comunicação que espero que venham a ter a paciência de ouvir e, obviamente, no final disto tudo, embora suspeito que já está toda a gente doida para comer, estou, obviamente, ou estarei, obviamente, à vossa disposição para algumas perguntas ou algumas questões que, porventura, o que aqui vou dizer venham a suscitar da vossa parte. Bom, estamos hoje aqui reunidos, como aliás já lembraram os oradores precedentes, para assinalar a passagem do Dia Internacional da Aviação Civil, instituída em 1994 pelo ICAO para comemorar o 50º aniversário da Convenção de Chicago, que decorreu a 7 de dezembro de 1944 e que foi, como alguns dos presentes bem sabem, a pedra fundadora da Organização Internacional da Aviação Civil. Em boa hora, a Associação para a Valorização e Promoção do Aeroporto de Santa Maria, a quem, aliás, ainda não tinha agradecido, foram eles que me convidaram para estar presente, de maneira que permitam este parênteses. Em boa hora, dizia eu, resolveu esta associação dar o devido destaque a esta data, abraçando, assim, um tema que assume particular significado em Santa Maria, a ilha açoriana que melhor consubstancia a metáfora do porta-aviões atlântico e aquela em que se encontra mais marcada a história recente da aeronáutica civil transatlântica. Está, portanto, de parabéns à LPAZ por esta iniciativa, pois celebrar o Dia da Aviação neste arquipélago é fazer justiça àquilo que sempre foi uma característica distintiva da história e da geografia dos Açores, ou seja, a função de escala e de ponto de apoio à navegação intercontinental, seja ela no longínquo século XV, como testemunha a passagem de Cristóvão Colombo por Santa Maria em 1493, seja ela no vizinho século XX, quando o aeroporto desta mesma ilha era ponto de paragem obrigatório para muitas das companhias aéreas que cruzavam o Atlântico. Esta analogia entre os argonautas dos séculos XV e XVI e os pioneiros da aviação no século XX não se trata de uma mera figura de retórica. Nem sou eu, tampouco, o primeiro a evocá-lo. Longe disso. Mal foi completada, por exemplo, a primeira travessia aérea do Atlântico pelos hidroaviões Curtiss da Marinha Americana em maio de 1919, a conhecida revista da National Geographic Magazine publicava, na sua edição do mês seguinte, um artigo da autoria de Arminius A. Burl, antigo cônsul dos Estados Unidos na ilha de São Miguel, em que ele afirma o seguinte, e passo a citar: o vivo interesse demonstrado entre os açorianos pelo primeiro voo transatlântico não é apenas simples curiosidade, tem uma razão de ser mais profunda. Eles sabem que o primeiro barco à vela a atravessar o Atlântico há 400 anos atrás
fez escala numa das ilhas. Eles foram, então, os primeiros a receber de Colombo a notícia da descoberta do Novo Mundo e ficaram encantados com esta oportunidade de acolher nas suas ilhas o primeiro homem que conquistou o título de Colombo do Ar. Fim de citação. A partir desta travessia, levada a cabo pelo comandante Albert C. Reed, um homem franzino e de baixa estatura, com figura de jockey, que, à chegada de Lisboa, escreveu no seu logbook, e cito, finalmente atravessámos a lagoa, ele chamava o Atlântico da Ponte. Os Açores estiveram quase sempre associados a todas as tentativas internacionais de abrir e consolidar novas rotas no Atlântico Norte. Fossem elas raids e maiden voyages destinados a bater anteriores recordes e efeitos aeronáuticos, ou fossem elas iniciativas que tinham como objetivo estabelecer carreiras regulares de transporte de correio aéreo e de passageiros. O interesse da aviação internacional pelos Açores ao longo das décadas de 1920 e 30 contrasta, curiosamente, com o relativo alinhamento dos governos da Primeira República e da opinião pública nacional face à importância geoestratégica do arquipélago açoriano nesse admirável mundo novo da navegação aérea. Portugal estava, então, mobilizado em torno da sua própria glória aeronáutica, dirigida para latitudes mais em sul, onde Gago Coutinho e Sacadura Cabral, a bordo do hidroavião Ferry, completaram a primeira travessia aérea do Atlântico em 1922. Na esteira desta rota, bem mais curta e segura que a do Atlântico Norte, foi no outro hemisfério que se estabeleceram as primeiras carreiras aéreas transatlânticas na década de 20, processo esse em que estiveram envolvidas companhias italianas, francesas e alemãs, e onde os arquipélagos das Canárias e de Cabo Verde se destacaram pela sua posição geoestratégica nos corredores aéreos europeus para a América Latina. Ora, dado que os principais territórios do Império Português se situavam na África Austral e que a mais numerosa e importante colónia de imigrantes nacionais se encontrava radicada no Brasil, o pensamento estratégico dos sucessivos governos de Lisboa nunca esteve muito orientado para o Atlântico Norte em matéria de rotas aeronáuticas. E, por consequência, as potencialidades dos Açores neste campo foram imediatamente escrutinadas primeiro e exploradas depois por um amplo conjunto de interesses internacionais em que, para além da Alemanha, da França e da Inglaterra, se destacavam os Estados Unidos da América, cuja companhia aérea Pan American projetava assegurar, desde os inícios da década de 30, carreiras regulares entre Nova Iorque e a Europa, tendo para esse efeito o famoso Charles Lindbergh realizado uma viagem de reconhecimento em julho de 1933, em passagem pelos Açores, sobre os quais Lindbergh postulou que, devido à acidentada natureza do seu solo vulcânico, as ilhas apenas se adequavam à aviação naval. O que se viria a revelar uma meia-verdade, pois, embora a fase inicial da aviação civil transatlântica fosse efetuada por hidroaviões, depressa se vieram a identificar nos Açores duas excelentes localizações para a construção de campos de aviação. As Lajes, na Ilha Terceira, e a vasta plataforma sul da Ilha de Santa Maria. Esta avaliação foi feita ainda antes do começo da Segunda Guerra Mundial, no quadro de duas missões aeronáuticas francesas aos Açores em 1935 e 1936, e menos de uma década depois, em 43-44, como bem sabem, os aeroportos das Lajes e de Santa Maria já tinham tomado forma
e obedeciam ao novo paradigma da aviação terrestre transatlântica, a qual viria a relegar a fase pioneira da aviação naval, simbolizada pelos célebres Clippers da Pan American, para um rádio absolutismo. Essa efêmera fase da aviação naval, em que o glamour dos grandes paquetes transatlânticos estava presente, por exemplo, nas fardas de marinha das tripulações da Pan American, consagrou a Baía da Horta como o primeiro grande aeroporto internacional dos Açores. Especialmente entre os anos de 1939 e 1944, quando uma parte considerável da chamada linha de vida entre a Europa e a América passou pela cidade faialense, subitamente transformada numa espécie de Casa Blanca a meio do Atlântico. Não deixa de ser curioso observar que tenham sido engenheiros da Pan American quem coordenou a construção do aeroporto de Santa Maria, moderna infraestrutura projetada a pensar no futuro da aviação civil no pós-guerra e, por isso mesmo, seta apontada ao coração do aeroporto marítimo da Horta. Primeira vítima açoriana dos proverbiais progressos tecnológicos no campo da aeronáutica, que, num abrir e fechar de olhos, condenam ao abandono e à irrelevância o que ainda ontem era uma importante posição geoestratégica. Vale a pena refletirmos um pouco sobre o processo de decadência em que entrou a cidade faialense, cujos anos de glória no decurso da primeira metade do século XX são evocados com saudade por Pedro da Silveira no seu conhecido poema intitulado Horta, Quase, Requiem. E olharmos para o que se passa hoje à nossa volta nos principais aeroportos internacionais de segunda geração no arquipélago dos Açores. O aeroporto de Santa Maria, cujo ambiente cosmopolita e tráfego intenso ainda tive o privilégio de testemunhar em criança, quando aqui aterrei pela primeira vez, em 1968, entrou em rápida desaceleração desde os finais da década de 70, quando as escalas do Concorde lhe emprestaram uma última prova de vida e modernidade. E o aeroporto das Lajes, na Ilha Terceira, hoje em dia nas bocas do mundo, ameaça enveredar pelo mesmo caminho face à anunciada redução de quadros operacionais na base aérea americana. Dizia que ambas as infraestruturas, esvaziadas do seu pretérito de valor geoestratégico, entraram agora no mesmo processo de obsolescência aeronáutica que a Horta conheceu há cerca de 70 anos atrás e que todos nos resignamos a assistir com muitos suspiros e lamentos e pouca reflexão crítica e prospectiva a esta crónica de uma morte anunciada. Não advogo, nem concordo com este tipo de fatalismo que olha para os campos de aviação nos Açores como potenciais relíquias museológicas dos tempos dos aviões de hélice, no caso de Santa Maria, ou do passado recente da Guerra Fria, no caso das Lajes. Quando um relatório da ICAO, elaborado há um ano por ocasião do aniversário que hoje celebramos, projeta para o ano 2030 a duplicação do número de voos atualmente existentes e que se cifra em cerca de 30 milhões por ano, é difícil acreditar que uma infraestrutura aeroportuária como a da ilha de Santa Maria não venha a ter mais nenhum préstimo no futuro. Sendo eu historiador, não me ficaria bem lançar hipóteses prospectivas sobre as quais muitos dos técnicos de navegação aérea aqui presentes sabem mais a dormir do que eu acordado. Mas, em todo caso, gostava de aproveitar esta ocasião para lançar um alerta
sobre a necessidade de promover uma linha de investigação em torno da história da aviação nos Açores. Campo até agora muito pouco explorado entre nós, exceção feita a 2 estudos publicados há mais de 30 anos. Refiro-me ao capítulo sobre a navegação aérea transatlântica inserido na obra de Francis Rogers, intitulada Atlantic Islanders of the Azores and Madeiras, publicado em 1979, e ao trabalho de Fernando Faria e Carlos Ramos da Silveira, intitulado Apontamentos para a História da Aviação nos Açores, datado de 1986. Deixa aqui de fora, evidentemente, muita bibliografia recente, publicada sobre a história da SATA ou sobre os célebres acordos dos Açores, pois a prevalência deste último tema nas áreas da geoestratégia e das relações internacionais produz, por assim dizer, um efeito de eucalipto no domínio da história da aviação civil transatlântica, na medida que contribui para a assunção da falsa ideia de que a vocação aeroportuária dos Açores apenas foi descoberta na Segunda Guerra Mundial. Como já tive a oportunidade de escrever recentemente, a reputação geoestratégica do arquipélago centrou o debate científico e a opinião pública em torno da utilização militar da base das Lajes, relegando para segundo plano tudo quanto diga respeito ao significado dos Açores para a aeronáutica civil, como comprova, aliás, o estado de quase ruína em que se encontra o símbolo histórico mais tangível da navegação aérea transatlântica, a Torre de Madeira do aeroporto de Santa Maria. Talvez porque o transporte aéreo seja hoje parte integrante do nosso cotidiano, temos dificuldade em valorizar a sua história e património material, sobretudo quando este diz respeito a um passado muito recente. Há uma diferença muito delicada e bastante perceptível entre o que muitos consideram ser uma velharia e aquilo que efetivamente é um património edificado de significado internacional. A forma ambígua como se presta a ser olhado este tópico da aviação civil, demasiado atual para ser objeto de investigações históricas, demasiado antigo para ser alvo de participações, de preocupações políticas, pode comprometer irremediavelmente o legado patrimonial que deixaremos às gerações futuras sobre os Açores e a navegação aérea transatlântica. E quando chama a atenção para este perigo, não me refiro apenas ao que se vai erudindo à vista de todos nós, e o aeroporto de Santa Maria, infelizmente, é disso o melhor exemplo, mas também ao património arquivístico constituído por milhares de metros lineares de documentação que se encontra à guarda de uma empresa, ANA, recentemente privatizada pelo Estado. É tempo, portanto, já me estou a aproximar do final, é tempo, portanto, de assumirmos uma atitude proativa no estudo e na salvaguarda deste património histórico e de não deitarmos fora, como soe dizer-se, o bebê com a água do banho. Os Açores possuem hoje condições e competências de que estavam despojados há 40 anos atrás. Órgãos de governo próprios, uma universidade, isto para não falar da SATA, que, a partir da viragem do último milénio, começou a operar em rotas internacionais. Creio que a colaboração e o diálogo entre estes 3 vértices poderia ter efeitos virtuosos no desenvolvimento de um campo de estudos sobre a aviação transatlântica que combinasse simultaneamente conhecimentos de vanguarda no campo da aeronáutica e competências técnicas em matéria de ciências históricas e documentais. Como diz a expressão inglesa, it takes two to tango, pelo que será difícil levar a bom porto este empreendimento se não houver sinergias
entre as 3 instituições referidas, e se não pudermos contar com o envolvimento das comunidades locais mais afetadas pela progressiva desertificação dos aeroportos que, em tempos, lhe trouxeram vida e prosperidade, como é o caso de Santa Maria. A iniciativa hoje promovida pela PAZ é de bom augúrio nesse sentido e faço votos de que ela se venha a tornar um hábito no futuro, evoluindo, se possível, para um formato mais alargado de colóquio internacional, como de resto era a intenção dos seus organizadores já nesta edição. Se assim for, e correndo o risco de estar a fazer um convidado novo para jantar, podem contar com a minha presença. Não faço ideia de que irei então falar, mas de uma coisa podem estar certos. Da minha boca nunca ouvirão um requiem por Santa Maria. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado a todos. Antes de mais, felizmente, uma das pessoas que estava previsto não poder ter vindo a este jantar em representação da Câmara Municipal, porque o jantar da sua própria empresa conseguiu estar presente no jantar. É com todo o prazer que recebemos também a representação da Presidência da Câmara Municipal, o vereador Ezequiel Araújo. Muito obrigado por teres feito este esforço por estar presente. Agradecemos imenso. Finalmente, para dizer, se calhar, uma das coisas que vocês também mais desejam, acho que com certeza toda a gente também ficou deliciada com a alocução do professor Carlos Geraldo. Muito obrigado pelas suas eloquentes palavras. E também se dirigindo ao buffet, que também está com um bom aspecto, para me terem começado. Muito obrigado.